Olá pessoal, Pedro Castilho é aquele de extrema esquerda que até pouco tempo governava o Peru, não é? Aliado do Lula, faz parte do Foro de São Paulo e que com os mesmos modos operantes, né, do PT aqui no Brasil, que é o país aí, o partido de extrema esquerda, né, partido do Foro de São Paulo, marxismo, leninismo e por aí vai. Enfim, investindo em políticas sociais, mas na verdade as políticas sociais têm como fundo de pano o seu projeto de poder, né? Então nós temos a notícia aqui, imagens muito fortes, não é? Mas vamos à primeira as notícias aí, vamos dar os créditos ao R7, formato digital, que diz aqui, ó: presidente do Peru tenta dar golpe de Estado e é destituído do cargo. Pedro Castillo, membro do Foro de São Paulo, recolheu armas de civis, impôs toque de recolher, dissolveu o Congresso, mas sofreu impeachment. Chama atenção aqui para o recolhimento das armas dos civis. Toda ditadura, pessoal, isso não é nenhuma novidade. Se você não sabe disso, é porque você é um desavisado, não é? Se você acredita ainda que paz, sinônimo de paz, significa desarmar a população civil, você está completamente equivocado. Basta você ver os indicadores, por exemplo, do governo Bolsonaro, que reduziu em torno de 20% o índice de homicídio no Brasil, não é? De assassinatos. E o Bolsonaro, desde a Nova República, foi o governo mais armamentista, vamos dizer assim, não é? Então, quando a população civil está armada, o Estado tirano, quando eu digo tirano, não é o Estado quando o governo é democrático, mas o governo tirano, que quer estabelecer uma ditadura, ele tem mais dificuldade, porque a sociedade civil ela passa a ser um exército de reserva para defender o seu país contra a tirania deste governo. Simples assim. É assim que funciona em Israel, é assim que funciona nos Estados Unidos, e você vê que a democracia nesses países funciona muito melhor do que aqui no Brasil, em que a maior parte da população é desarmada, né? Então, Pedro Castillo, a exemplo dos ditadores tupiniquins, né, que faz parte do Fórum de São Paulo, aliado do Lula. Aliás, o Lula mandou, poucos dias antes das eleições, o Lula mandou uma nota de apoio, de menção de apoio ao Pedro Castillo, né, que ganhou as eleições de forma sombria, né? Assim como Lula ganhou aqui, né? Porque o TSE diplomou Lula. Vocês sabem que a população não elegeu Lula. O Lula foi eleito pelo sistema, o Lula foi eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, por aí vai, né? Então é isso, vamos dar continuidade aqui ao noticiário. Quanto mais socialista, mais complicada se torna a América Latina. Um dia depois da condenação por corrupção da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nesta quarta-feira, isso foi dia 7. Foi a vez de Pedro Castillo, o atual ex-presidente do Peru, ver seu país de poder ir por água abaixo. Então vem, assim como o PT se solidarizou com a recém-condenada por meio de uma mensagem onde Gleice Halsmann, presidente do partido, afirma que Kirchner está sofrendo perseguição, o mesmo argumento de todos, pessoal. Todos usam esta forma de justificativa quando são presos pelos seus crimes cometidos. Vocês lembram quando Lula foi condenado, né, por cerca de 11 juízes? Foi condenado em Curitiba, né, pelo Sérgio Moro, pelo TRF4, né, depois pelo STJ e finalmente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Qual foi a justificativa da mesma Gleice Halsmann, não é? José Genuíno, José Dirceu e do próprio Lula? Perseguição política, é isso. Então eles praticam as maiores atrocidades, os maiores crimes, né? Usurpação do poder, abuso do poder econômico, corrupção, fraude, são os modos operantes da esquerda. Quando são pegos, né, e condenados, eles dizem é perseguição política. Tudo é válido, tudo é justificável para a esquerda quando se trata da briga pela bandeira deles, né? Que é esse socialismo, marxismo miserável que desgraçou a vida de milhares de vidas. Então aqui, ó, no início do Fórum de São Paulo, aquela organização esquerdista que até pouco tempo atrás a velha imprensa dizia que não existia, pois não passava de teoria da conspiração.
está publicada a carta de apoio do Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui foi uma carta de missão de apoio que o Lula fez para esse Pedro Castilho, que tentou dar o golpe lá no Peru, né, destituindo o Congresso, queria fazer novas eleições, aliás, nova Carta Magna, nova Constituinte. Isto é muito comum, não é? Aconteceu lá na Venezuela com o Hugo Chávez. Quando ele assumiu o poder, uma das primeiras coisas que ele fez, adaptar a Constituição à sua causa, né? Que é uma ditadura do proletariado. Foi feito na Venezuela. E pode ter certeza, o Lula vai querer fazer uma nova Constituinte aqui, uma vez ele assumido. Eu espero que não, né? Mas eles querem adaptar a Constituição aos seus interesses, porque normalmente a Constituição não se adapta totalmente à sua causa. Se eles conseguem adaptar a Constituição, por isso que eles sempre querem refazer uma Constituição, uma nova Constituinte. Porque quando eles conseguem adaptar essa Constituição à causa operária, eles chamam de causa operária, mas na realidade é um projeto de poder comunista, a implantação do socialismo, é a grande pátria, querem transformar a América Latina em uma única nação, uma única moeda, um único governo e por aí vai, para fazer frente aos lobos maus, que eles chamam, que são os nossos, os Estados Unidos, o tio Sam. Então, eles vivem com essas ideias há décadas, há décadas, e eles não tiram isso da cabeça. Eles acham que os Estados Unidos é o inimigo do mundo, o inimigo número 1, e precisa ser extirpado. Por isso eles passam a mão quando tem atentado contra norte-americanos em outras nações, Se depender da mídia esquerdista, quase eles não divulgam. É como se fosse justificável. Então é isso aí. Vamos aqui a a menção de apoio do Lula, que fez ao Pedro Castilho antes das eleições. Abre aspas para o Lula. Neste segundo turno das eleições nacionais, o povo peruano deverá escolher entre a garantia dos direitos democráticos e a inclusão social, de um lado, e o autoritarismo e a visão elitista da sociedade, do outro. No próximo dia 6 de junho, espero que prevaleça a vontade genuína do povo de derrotar o projeto autoritário representado por Keiko Fujimori, através do voto da candidatura do professor Pedro Castilho. Então aí ele estava disputando com a filha do Fujimori, e veio a ganhar essas eleições, em circunstâncias muito duvidosas, como sempre, eleição sem transparência. Ganhou essas eleições, mas de alguma forma o projeto de poder dele não estava conseguindo apoio no Congresso. O que ele fez? Destitui o Congresso, vamos fazer uma nova Constituinte, desarma a população. Olha só a democracia dessa gente. Então é isso aí, pessoal. Aí o resultado, claro que isso gerou uma confusão social. E essas imagens aqui vocês veem, uma verdadeira evasão do povo peruano, que se concentram em áreas campestres. Aqui pessoas da esquerda, claro, a esquerda vai, no momento desse, criar uma confusão social. É o mesmo que pode acontecer aqui no Brasil. Então não aguarde. Aguarde se o Bolsonaro resolver tocar GLO, artigo 142, garantia da lei e da ordem, a reação da esquerda será violenta, e poderá se desencadear em cenas como essa aqui, ó. Veja essas cenas aqui que um colega meu me mandou. Com suas mochilas todos. Aí, ó. ¿A dónde iban? Tá vendo aí? Al Palácio, não creio, não? Isso aí foi a esquerda que está afrontando as forças de segurança, e as forças de segurança, aí, ó, está mantendo a lei e a ordem. Isso aqui é a garantia da lei e da ordem no Peru. Vamos considerar uma espécie de GLO. É isso que acontece. As Forças Armadas saem às ruas, E aí é o seguinte, cara, não tem essa de democracia não. Aí é violência, é isso aí, ó, entendeu? Isso aí são manifestantes esquerdistas. Vou baixar um pouco o volume aqui. Isso, agora vai.
Isso aí são manifestantes esquerdistas que enfrentou agentes da segurança nacional, né, seja Forças Armadas, seja Forças Policiais, e são atingidos, e alguns com tiros letais aí, tá vendo? Então é isso que acontece no GLO, e vocês estejam preparados. São cenas muito fortes, né? Então é isso que pode acontecer numa GLO, não é? Então há recomendações de algumas lideranças patrióticas, caso seja tocado a GLO aqui no Brasil pelo presidente Bolsonaro. Aliás, há uma expectativa muito grande, é para isso que as pessoas estão em frente aos quartéis pedindo SOS Forças Armadas, né? Uma GLO seria a garantia da lei e da ordem de acordo com o artigo 142 da Constituição, porque as instituições não estão funcionando. Então as Forças Armadas, enquanto poder moderador, vai colocar cada um no seu quadrado. Só que isso não é assim simples, né? Isso é através da força do fuzil, né? Então, quando nós gritamos ou bradamos nas manifestações, liberdade não tem preço. Lembre-se disso, liberdade não tem preço. Se liberdade não tem preço, poderá custar as vidas de muitas pessoas, né? Então, poderá sim ter atos de violência aqui no Brasil, né? De repente o Brasil seja o próximo país a vermos cenas como essa, mas que seja pela liberdade, é válido, né? Quem abre a mão de sua segurança, né? Aliás, quem abre a mão da sua liberdade pela sua segurança, termina perdendo o quê? A liberdade e a segurança, torna-se pessoas controladas. Por isso que eu não aceito esse argumento de muita gente de direita, que diz, olha, o Bolsonaro não agiu até agora porque a América Latina, o Fórum de São Paulo, estão se articulando no sentido de invadir as fronteiras. De repente o Brasil pode sofrer uma invasão do russo, do chinês e por aí vai. Se nós formos pensarmos dessa forma, nós não queremos reagir, né? Não queremos. Por exemplo, o Peru, o Congresso destituiu o Pedro Castillo. Alguém invadiu o Peru? Não. O Maduro, praticando atrocidades lá na Venezuela. Começou com o Hugo Chávez lá atrás. Alguém invadiu a Venezuela? Não. Então é isso, pessoal. É muito disso, são retóricas que criam para inibir uma reação do governo Bolsonaro, e muitas pessoas terminam acreditando nisso, de que seria melhor não reagir e deixar como está. Então é o medo, é a arma do medo que se usa contra o inimigo, a fim de que neutralize ele. Então essa retórica toma aí a mente de muitas pessoas, e muitas pessoas terminam concordando em o Bolsonaro não tomar a medida, porque seria colocar o país em risco, numa confusão social, numa instabilidade. Pessoal, se isso não acontecer, vai ser muito pior. Seremos escravos, seremos cativos, né? Será estabelecida aqui uma república do proletariado. O BNDES voltará a financiar os países latinos que fazem parte do Foro de São Paulo. O nosso dinheiro será escoado, como era escoado antes, né? Fundo do BNDES para construir estruturas, né? Viadutos, aeroportos, metrôs em Caracas, Argentina, e por aí vai. E o povo aqui perecendo. Onde está a estrutura do governo Lula? Não teve. A maior delas, o maior exemplo, foi a transposição de São Francisco. Eles começam, fazem projetos faraônicos, mas só para justificar a saída do dinheiro, a liberação desse dinheiro. Depois que esse dinheiro sai, eles roubam esse dinheiro, descaradamente, né? Então é isso, pessoal. Não podemos permitir que o Brasil vá neste caminho, né? Então estejamos preparados para o que der e vier. E se houver necessidade de uma GLO, e há necessidade de uma GLO, já passou da hora,
né? Eu não sei até agora porque o presidente Bolsonaro continua quieto, né? Os comandantes militares também estão devendo, estão com uma dívida muito grande na defesa da pátria. Artigo 142 está lá. As Forças Armadas são instituições permanentes e regulares, organizadas com base na disciplina e hierarquia, subordinado direto ao presidente da República, né? Visa a defesa da pátria, é a principal função, a defesa da pátria, né? E pode ser usado na garantia da lei e da ordem, né? Com determinação por um dos chefes dos poderes. Pronto, o presidente Bolsonaro é chefe do poder executivo. Então a gente critica os comandantes, mas o start tem que partir do presidente. Não são os comandantes que têm que tomar iniciativa, né? Resta saber se os comandantes estão apoiando ele. Nós já sabemos que pelo menos 3 já se manifestaram contra, mas e os outros 11 do alto comando, pelo menos do Exército? Então é isso aí. Eu acredito que Bolsonaro tem o apoio da maioria dos militares, tem o apoio da população e o que falta é ação. Se não houver ação, vai haver opressão, né? O Lula está empolgado, formando seu ministério com os seus 40 ladrões, vamos dizer assim, né? Pelo menos 18 já sofreram condenação e realmente o caminho é obscuro demais para o nosso país. O nosso país maravilhoso chamado Brasil, né? País querido, de diversidade cultural, sem precedente e que merece um futuro melhor para a nação, para nossos futuros filhos, nossos netos e enfim, para garantir a soberania nacional. Um forte abraço a todos e Deus abençoe.